Olá, tudo bem com vocês? Vocês conhecem os processos psicológicos básicos? Se vocês não conhecem, vocês estão com um problema, porque eles dão base a todo o comportamento humano. Então, se você não os conhece, não sabe a sua dinâmica, você pode estar tendo problemas nos seus relacionamentos, no seu comportamento devido a esse desconhecimento. E se a pessoa pretende iniciar um processo terapêutico, o desconhecimento desse processo também interfere muito no avanço da terapia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Os processos psicológicos básicos, as suas ações, a influência no comportamento humano e também a influência, né, do seu desconhecimento no avanço, nos benefícios da terapia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os processos psicológicos básicos que são muito importantes na dinâmica do comportamento humano. Eu vou citar eles e vocês vão entender porque eles são importantes na dinâmica do comportamento humano, né, das relações, de tudo que o indivíduo faz. E também se a pessoa pretende iniciar um processo terapêutico, como a compreensão desses processos é muito importante para ele, ao elaborar dentro do processo terapêutico, ele conseguir um avanço considerável, porque se ele não conhece esses processos, ele não vai conseguir trabalhar tudo que vai surgir na terapia e não vai colher os seus benefícios. Mas antes de começar, não esquece de curtir o canal, vamos lá, curtir o canal, se inscrever. Então, muitas pessoas estão assistindo o vídeo, estão esquecendo de curtir e estão esquecendo de se inscrever. Então, pode fazer isso agora. Iniciou o vídeo, já está nessa parte do vídeo, curte o vídeo, se inscreve lá, ativa notificações e no finalzinho compartilha o canal, compartilha o vídeo para os grupos, para as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar no seu processo, na sua elaboração emocional e psicológica, ok? Então vamos lá. Existem 8 itens que fazem parte desses processos psicológicos básicos. O primeiro tem a ver com a sensação. O verbo correspondente, eu vou fazer assim, vou fazer essa brincadeira. Eu vou colocar o item do processo, né? E vou botar o verbo correspondente para você entender qual é a ação que gera esse processo psicológico. E aí fica muito mais fácil você entender esse cadeamento. Então, o primeiro item do processo é a sensação, que tem a ver com o sentir, tem a ver com, ao utilizar todos os sentidos que nós temos, a gente capta e sente todas essas influências que chegam até a gente. Então, é importante você conhecer esse processo da sensação, porque é o caminho de entrada, é a primeira porta de entrada que você tem contato com o meio, com as suas relações. É a sensação. Ouvindo, né? Ouvir tem muita influência. Ver, observação, né? De repente, como é que você faz a observação, o sentir, tudo tem a ver, todos os sentidos, né? Esse sentir é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto, a sensação. Depois da sensação, vem a percepção. A percepção tem a ver com o processamento, você processar esses sentimentos. Então, você sente a sensação, a percepção. A percepção é processar. Então, eu ouvi alguma coisa, eu tenho que começar a processar esses sentimentos para saber exatamente o que eles querem me dizer. Depois da percepção vem a atenção. É quando eu vou selecionar. Aí é selecionar. Eu vou selecionar os sentimentos, o que eu processei como os mais importantes para mim. Então, a atenção, esse item, é muito importante, porque ele faz com que a gente faça essa diferenciação. Às vezes as pessoas não fazem isso, elas vivenciam e elas acumulam todo o sentimento, toda a sensação, a percepção que ela tem, ela tenta elaborar, guardar ao mesmo tempo, ela não faz esta seleção e escolhe os que realmente podem interessar,
a ela que tem a ver com o seu momento, com seus interesses. Depois da atenção, vem a memória, é quando eu vou guardar o que eu selecionei na minha cabeça, no lugar que eu coloco as coisas mais importantes. Muitos pacientes conversam comigo e falam assim, mas eu tenho uns comportamentos, eu fico triste, eu fico feliz, alegre, sem saber por quê. Porque como você não trabalha esse processo psicológico básico, isso é feito de uma forma aleatória na sua cabeça. E a seleção, a memória, ela é feita utilizando aqueles conceitos lá que eu falei para você, que sempre falo aqui no canal, que foram priorizados, que falaram para você que eram mais importantes. Então você guarda porque você já tem ali tipo um ponto inicial, uma predisposição a guardar aquilo, porque você não faz todo esse encadeamento do processo psicológico básico, desses itens. Então, a memória é quando você guarda o que você selecionou como importante. Depois da memória vem o pensamento, que é a elaboração daquilo que você guardou. Então você guarda o que é mais importante e começa a pensar sobre aquilo, começa a refletir sobre aquilo, e aí o resultado dessa elaboração é que vai trazer a percepção daquilo, vai trazer a noção do que está acontecendo. Depois do pensamento vem a linguagem, que é a comunicação. Então você vai comunicar tudo que você elaborou, passando para as pessoas o que você sente, o que você quer, o que você não gosta, o que você gosta, o que você gostaria de acontecer. Então, você tem que comunicar aquilo, passar adiante toda a sensação, todo esse processo está acontecendo com você. É muito importante. Muitas pessoas não conseguem comunicar, chega até esse ponto e tem essa dificuldade de se comunicar. Então, a linguagem, que é a comunicação, é muito importante nesse processo. Depois da linguagem, nós temos a motivação, que é o impulso que você precisa ter para poder colocar em prática todo aquele processo que se iniciou. Depois, eu vou fazer depois o encadeamento de cada um para vocês entenderem como é que funciona. E por fim, a emoção tem a ver com todo o sentimento produzido nesse processo. Então, eu vou fazer um encadeamento. Então, sensação, eu senti através dos meus sentidos o que está acontecendo comigo. Aí depois vem a percepção, eu processei o sentido. O que eu estou sentindo com relação a isso? Depois vem a atenção, onde eu vou me concentrar nos mais importantes. Então eu vou selecionar o que é mais importante, são muitos sentidos. Eu fiz a captação, eu tive a percepção, mas eu tenho que selecionar o que é importante, porque se eu ficar dando atenção a todos os sentidos que acontecem, eu vou ficar perdido. Muitas pessoas acabam fazendo isso. Depois da memória, eu vou guardar, depois que eu selecionei o que é importante para mim, eu vou guardar na minha cabeça o que é mais importante. Vai me ajudar, porque quando eu precisar acessar essa sensação, ela estará guardada. Depois da memória, vem o pensamento, que é a elaboração. Então eu guardei, depois já está aqui na minha cabeça aquela sensação que eu senti, já está guardada, eu começo a pensar o que está acontecendo, que sensação eu estou sentindo, por que eu estou sentindo assim, não gostaria de sentir, eu começo a elaborar. Depois vem a linguagem, aí eu tenho que comunicar. Então, se esta sensação que eu processei, que eu guardei como importante, guardei na memória como importante, eu preciso comunicar, né? Eu elaborei com o pensamento, eu preciso comunicar. Então, se eu tenho um contato com alguém
e que me gerou essa sensação e eu não gostei, eu tenho que comunicar. Se eu gostei, eu também tenho que comunicar. Eu tenho que passar para transferir, né, comunicar tudo que está acontecendo comigo. Se eu guardo, e muitas pessoas fazem isso, acaba interrompendo o processo e isso acaba sendo nocivo. Depois que eu comuniquei, vem a motivação. Então, o que isso vai me impulsionar a fazer o quê? Esse processo está me levando para que caminho? Que essa energia vai ter que surgir para que dê continuidade. E depois, por final, a emoção, onde todos esses sentimentos são gerados. Esse processo ele é concluído. Então, por que o desconhecimento desse processo acaba prejudicando as relações? Porque se eu não sei esse encadeamento, se eu esqueço se eu negligencio um outro processo, um outro item desse processo, eu não consigo completá-lo de forma satisfatória, e aí eu acabo errando em algum momento. Então, se eu não guardo o que é mais importante, acabo tentando dar atenção a tudo. Se eu não comunico, se eu não falo com as pessoas, se eu não elaboro o que está acontecendo comigo, se eu não tenho a motivação, o impulso para realizar as coisas, se eu acabo não concluindo um item desse processo, o encadeamento ele é quebrado e eu não consigo me expressar, não consigo ter uma relação satisfatória com as pessoas e com as coisas que eu quero. E por que também é muito ruim uma pessoa que tenta iniciar um processo terapêutico, também é muito ruim quando ela não conhece esse processo psicológico básico, porque se ela não entende como funciona, né, como é que ela reage com os estímulos, ela não vai conseguir compreender as suas reflexões durante o processo terapêutico. Então é muito importante fazer com que a pessoa que inicia um processo terapêutico tenha consciência que existe esse encadeamento de momentos, todo instante que ela entra em contato com uma nova sensação. Quando ela entra em contato com uma nova sensação, é necessário que todo esse processo seja realizado. Só que quando as pessoas entram em contato com as sensações, elas seguem até um certo ponto, elas deixam de realizar um desses itens, e aí compromete toda a elaboração, todo o processo, e aí sempre existirá uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou botar aqui um vídeo correspondente aqui no card. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.